Você já se perguntou por que que a gente faz as coisas baseado no que o outro faz? Isso é muito sério. E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse efeito manada, mas eu não queria falar do efeito manada assim meio que tipo, politicamente, massa de manobra. Não, acho que nada disso. Eu queria trazer uma abordagem do efeito manada meio que pensando em rede social, em nosso padrão de comportamento com criadores de conteúdo e por aí vai. Acho que até quando eu planejei fazer esse vídeo, que já faz um bom tempo e eu nunca tinha tirado ele do papel, não tinha rolado o que rolou com o Felca, que tá recente, inclusive, né? Da, da adultização das crianças, enfim, falando lá do Ítalo e por aí vai. Eu tenho 2 filhas, e essa é uma parada que mexeu muito comigo e que me fez pensar em bastante coisa, mas eu nem quero entrar nesse mérito porque não tem nada a ver com o tema do vídeo. Mas eu era um público que aquele conteúdo faz sentido consumir, entendeu? Eu era um cara que, tenho 2 filhas, uma de 6, uma de 4 anos, e pra mim faz muito sentido eu ouvir aquilo, eu ver aquilo, pra poder, enfim, pensar um pouco melhor no dia a dia, em rede social e por aí vai. Só que não é nesse ponto que eu queria chegar. O Felca, ele tava com acho que 9 milhões de seguidores antes dele ter feito esse vídeo. E desses 9 milhões, hoje, até a última vez que eu vi, ele tava com 18 já. E tipo assim, sei lá, uma semana de lançamento do vídeo, ele dobrou o número de seguidores dele. Isso é bizarro. E aí eu me pergunto, tipo, será que essas pessoas elas entram só pelo hype? Será que esse conteúdo realmente é pra elas ali? Não sei, tipo, por que que essas pessoas estão seguindo o Felca, sabe? São 9 milhões de pessoas, 9 milhões é muita coisa. Nesse tema, beleza, tem muita gente que ali não precisa ter filho necessariamente, irmão, mas se compadeceu do tema, enfim, da fragilidade dessas crianças e, enfim, por aí vai. Só que eu queria falar e trazer até alguns exemplos, outros exemplos, que aí depois eu vou dando esses exemplos, depois eu sintetizo tudo no raciocínio, né? Eu não sei se vocês lembram da Juliette no Big Brother, eu acho que eu tenho certeza que todo mundo deve lembrar. Uma época ali bem recente, pós-pandemia, ainda tava todo mundo meio em casa e... Enfim, essa mulher saiu de lá com 30 milhões de seguidores, sei lá, 29 milhões de seguidores no Instagram, e isso é bizarro, porque foi colocada no papel de vítima, e aqui nem vou questionar a participação de nada, porque eu nem assisti direito, eu vi muito por cima, mas ela tava lá dentro sendo escorraçada e, ela conseguiu o que ela conseguiu de seguidor porque colocaram ela nessa parada e todo mundo começou a seguir, tipo assim, nossa, a Juliette virou, né, isso é algo a ser estudado até hoje. E dessas 29 milhões de pessoas, será? Não é todo mundo que queria estar ali, sabe? Que eu vou seguir porque realmente isso aqui me agrada e é o que eu curto. Eu tenho certeza que não. Só que ninguém queria ficar de fora do que tava sendo a Juliette nessa época, né? Tipo, era o ápice. E aí eu puxei até alguns exemplos na cabeça aqui. Tinha Power Balance, a pulseira do equilíbrio. Aquilo foi a coisa mais ridícula que existiu. Foi, Só que eu usava, tá ligado? Eu usava. Meus amigos usavam. Minha esposa falou pra mim que usava, apesar de a gente não se conhecer nessa época. Sei lá, a gente tinha uns 14, 15 anos. Eu tenho 29, então mais ou menos isso. Foi uns 15 anos atrás. E, todo mundo usava essa parada e achava que, nossa, apoia no meu braço aqui. E com surto coletivo. Só que todo mundo usava porque alguém usava e falava que era bom e por aí vai. E aí, não vou chegar naquele ponto de tipo, marketing de influência, a Virgínia fala pra comprar um negócio, aí você compra, e isso é o efeito manada. Não é. Eu quero trazer isso um pouco pra rede social. Eu tava dando alguns exemplos de movimentos que acontecem assim, que eu vi e lembrei quando eu pensei em gravar esse vídeo. E o Felca foi meio que um gancho que eu falei, acho que tá na hora de eu abordar essa parada, gravar de novo e lançar um vídeo falando sobre isso. A minha visão, que aí até pensei do conceito Maria vai com as outras, é simples. Vou falar do meu perfil, tá? Hoje quando eu faço uma publicação lá no meu Instagram, eu tenho um engajamento inicial que não é tão rápido porque eu não tenho um número de seguidor muito alto ainda, né? Lá no meu Instagram eu tô com 5 mil e alguma coisa, quando eu tô gravando esse vídeo. E no começo, quando eu faço uma publicação, tem uns vídeos que eu gravo que eu sei que vão dar super certo, sabe? Tipo assim, não tem como esse vídeo dar errado.
Às vezes flopa, mas na maioria dos casos eu tô certo. E aí quando eu posto, eu sempre deixo o número de curtida ocultado, número de compartilhamento ocultado, até esse vídeo engajar. Por quê? Hoje, a gente trabalhando aqui, a gente cria conteúdo pra muita gente diferente, tipo assim, muita gente diferente. E cada tipo de pessoa tem um tipo de conteúdo, cada tipo de conteúdo tem um tipo de público e por aí vai. Só que eu sempre tento trazer todo mundo um convite à reflexão de quando você vai esperar algo da outra pessoa, ou seja, do seu seguidor, quando você tá criando conteúdo, seja pra você ou pra alguém, você tem que se colocar no lugar da pessoa que vai assistir aquele vídeo, mas olhando por fora da operação, certo? Então, eu aqui com os nossos clientes, a gente cria os conteúdos, a gente grava, a gente edita, a gente põe muito capricho. Se eu pensar só como criador de conteúdo, óbvio, e aí quando eu falo criador de conteúdo, eu falo como agência, né? Vai dar certo, pô, todo mundo vai querer engajar com esse vídeo tá muito louco. A gente colocou muito capricho, tá? Uma ediçãozinha aqui, o sound effects, tá tudo muito legal. Só que não é desse jeito. Não é desse jeito. Tem vezes que cai no gosto do público, é um vídeo que agrada muito mais pra quem gosta de audiovisual ou pra quem gosta do universo desses clientes, do que de fato pra aquilo que é o que o público quer ver. Então por que eu oculto, né, esse número de curtidas? É justamente porque eu entendo que as pessoas vendo um número pequeno de curtidas, mesmo o vídeo tendo acabado de ir pro ar, de ser postado, eu vejo que tem um pouco mais de dificuldade dessas pessoas engajarem com o conteúdo, porque as pessoas pensam que tá flopado, e aí acaba vendo números ali que não são atrativos e acabam não entendendo ou consumindo o conteúdo de fato, troca, passa pro próximo e já era. Então, eu sinto que lá no meu perfil, né, isso não é uma regra, pelo amor de Deus, cada um tem seu número de engajamento, de curtida, de seguidor e por aí vai. Mas talvez chegue um momento que você nem precisa fazer isso mais. Pra mim, acho que faz sentido porque ainda é uma criação de conteúdo muito no começo. E, pô, aí quando bate 100 curtidas, exatamente 100 curtidas, eu desoculto, né? Então eu deixo aparecendo ali o resto de todas as informações do engajamento do post, eu deixo público. E aí pra bater, tipo assim, o tempo que demora de 0 a 100 curtidas é infinitamente maior do que o tempo de 100 a 200, por exemplo. E aí isso, quando o conteúdo é bom mesmo, né, óbvio, ele vai tender a escalar, uma vez que já tem pessoas comentando, já tem um número de curtida relevante. Então assim, ó, isso é um efeito manada na prática, né, tipo, só vou curtir porque todo mundo tá curtindo também. Só vou comentar porque tá todo mundo comentando também. E pô, é o mesmo conteúdo. O conteúdo quando ele não tem curtida e quando ele tem curtida é o mesmo conteúdo, só que a gente pra querer curtir e comentar só o que tá no hype, que as pessoas estão fazendo e por aí vai. E aí uma época, antes de eu tomar de eu ter esse insight mesmo, e entender que tipo assim, pô, que viagem, né, mano, nada a ver, tipo, nada a ver pensar desse jeito. Às vezes eu pegava um conteúdo do YouTube, até de criador que eu já tava acostumado a assistir, já sabia que... E eu sou, tipo assim, muito consumidor de YouTube, muito mesmo. E aí eu já achava que o cara tava, tipo, já achava não, já sabia que o conteúdo do cara é bom, maravilha, eu vou assistir. Aí quando eu olhava, tipo assim, pô, tá com pouca visualização, mesmo que o vídeo já foi postado, sei lá, 3, 4 dias, tá com 80 visualizações, por exemplo. Só que é uns caras que eu já sabia que assistia bem, que gravava bem, enfim, que era um conteúdo que de repente valia a pena eu consumir. E às vezes eu não assistia, tipo, o tema me agradava, também me agradava, e eu não assistia porque não tava hypado. E aí eu parei pra pensar e eu falei, mano, que nada a ver? Por quê? Sabe por que eu tô fazendo isso? E aí foi quando eu comecei a me dar o direito e me coloquei na obrigação até de assistir alguns conteúdos que eu olhava e achava legal, tipo, independente de número de curtidas, de número de visualização. E eu comecei a engajar muito na publicação das outras pessoas, porque às vezes a gente espera tanto, né, que as pessoas engajem com a gente, às vezes a gente espera tanto que quando a gente posta uma coisa pra gente ou pra um cliente nosso, ou quando um cliente nosso posta uma foto nossa, um vídeo nosso, enfim, isso aqui é infinito. A gente espera ter lá, eu quero subir número de seguidor, tá, e você segue quantas pessoas, sabe assim, tipo, eu sempre tento falar isso com os meus clientes. Lucas, eu quero iniciar o contrato agora, daqui 6 meses, esse caso é real, tá? Daqui 6 meses eu quero estar com 10 mil seguidores. Aí eu fui olhar o perfil do cara, tipo, tinha 600 seguidores. Sem tráfego pago, só no orgânico, tipo assim, pô, não existe isso. Eu falei, eu já te adianto que isso é surreal, pô. Ninguém não vai chegar.
acho que é fácil. 10 mil pessoas, mano. 10 mil pessoas é muita pessoa. É muita pessoa. E aí, enfim, ele entendeu. E aí mesmo, tipo, beleza, a gente fala num trabalho com seguidor e tudo mais. Mas aí eu sempre trago essa reflexão, sabe? Tipo, pô, dos conteúdos que você consome quando você tá scrollando o seu feed, tipo assim, quantos você para pra curtir? Pra comentar, pra indicar, pra enviar? Ah, pô, de vez em quando, meu, só chama muita atenção. Por que você espera que a pessoa faça o mesmo por você, sabe? Agora é diferente de quando você já é um cara que tem esse tipo de comportamento, você vai chamar esse tipo de pessoa, sabe? As pessoas que te seguem, elas vão querer. Pô, fulano tá sempre curtindo minhas coisas, comentando minhas coisas, vendo meus stories, mandando mensagem, interagindo comigo. Então a tendência é que eu faça isso também quando ele tiver uma publicação dele lá. E acho que isso é meio que virou uma regra pra mim. Toda vez que eu penso em algum conteúdo, toda vez que eu olho alguma coisa, a minha cabeça é sempre a mesma. Tipo assim, pô, o conteúdo é bom de verdade? Ou eu tô curtindo e tô comentando porque pessoas estão fazendo mesmo? Aí e parece que, pô, é bizarro, né? Como é bem estruturado as paradas do Meta, porque... Cara, você vê ali, às vezes, agora com o botão de retweet, né? De você repostar alguma publicação de alguém. Você vê ali, teve 3, 4 pessoas que você confia nos conteúdos e a pessoa repostou, você vai assistir, tipo, você para pra ver. E aí, às vezes, chega no final do vídeo, o vídeo nem é bom. O vídeo nem é bom, você tá assistindo porque alguém falou que era. Isso serve pra tudo, gente. Tava pensando aqui, enquanto eu tô falando, minha cabeça dá uma voada. Série, às vezes, pô, série tá em alta, você vai ver no Netflix ali o que tá em alta, não o que de fato te agrada. O efeito Maria vai com as outras aplicado na prática aí. Acho que eu vou chamar de uma vertente do efeito manada, pode ser alguma coisa nesse sentido. Mas, o que eu queria dizer, né, o que eu queria trazer de reflexão com isso tudo, com todo esse vídeo, com esse pensamento, é que às vezes a gente precisa, na hora de criar alguma coisa, pensar primeiro na gente. Tipo assim, você curte o que você tá fazendo? Isso daqui tá sendo prazeroso pra você? Então, por exemplo, hoje eu tô aqui sentado, montei um setzinho de luz, eu tava agora são exatamente 12h19. Falando isso, tem que pedir meu almoço. 12h19, eu tive um ensaio hoje às 10 horas da manhã, um ensaio corporativo, então eu já aproveitei que tava tudo meio montado. Eu montei esse set que eu já tava pensando em fazer esse estilo de vídeo, esse é o primeiro que eu tô fazendo nesse formato aqui pro YouTube. E aí eu montei o set rapidinho, coloquei as câmeras, configurei tudo, tô com o meu retorninho aqui bem legal, e tô gravando. Isso aqui pra mim tá sendo legal, tá ligado? É uma parada que eu já queria conversar, eu já queria falar, eu já quero voltar a ter constância no YouTube aqui, então esse vai ser um start. E tá tudo montado, tá tudo pronto, é só eu falar, isso aqui tá sendo prazeroso. Pode ser que eu poste lá e tenha 10 visualizações, 20 visualizações, 100 visualizações, 1000 visualizações, 1 milhão de visualizações. A primeira coisa que eu tenho que pensar não é nisso, é se isso daqui tá sendo prazeroso pra mim. Se não, qual o sentido de eu fazer? Se você posta isso, se você produz isso para um cliente, sei lá, se você é videomaker, se você é fotógrafo e você tá acostumado a fazer isso aqui só que pra pessoas, também tem que ser uma parada prazerosa pra você, só que também tem que ser uma parada prazerosa pro seu cliente, pro cara que você tá postando, que você tá gravando, que você, enfim, pra quem você é agência ou não sei, se é só videomaker, enfim, ou se você é da equipe. Isso tem que ser prazeroso pra todo mundo, esse é o primeiro ponto. Aí depois, uma vez que isso já tá definido e tá todo mundo feliz com o que tá fazendo, porque senão isso não se sustenta a longo prazo, então quem vem aqui no estúdio, a primeira coisa que eu falo é assim, tipo, ó, o que você tá fazendo aqui tem que ser uma parada que é legal pra você, e quando você chega em casa, você tem que chegar, tipo, não com, tipo, ai, graças a Deus, missão cumprida ali, fiz e já era. Finalmente, acabou, só mês que vem agora, que a gente trabalha muito com essa recorrência. Isso daí tá rolando, meu, eu nem quero mais ser de cliente, eu falo isso pra todo mundo. Tem que ser uma parada tipo, puta, da hora, hoje eu vou lá no estúdio do Lucas, vai estar todo mundo lá, vai ser um ambiente descontraído, vou tomar um café gostoso, é um estúdio legal, vou conversar, vou fazer o que eu tenho que fazer de conteúdo do mês, saio daqui feliz da vida. Chego em casa, missão cumprida, foi da hora, não como um peso, mas sim como uma satisfação. Esse tem que ser o principal ponto. Depois disso, quando você vai pensar no como o público vai reagir a isso,
Eu acho que você tem que pensar no público na hora de desenvolver o conteúdo, pensando se de fato é algo que você tá falando pra agradar alguém, ou se é pra agradar você, e aí isso tem lá as suas variáveis. Mas se você tá pensando em fazer um conteúdo pra agradar pessoas, ou seja, sei lá, pra vender meu produto, pra vender meu serviço, pra agendar mais consulta, e por aí vai. Se eu tô pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, eu preciso pensar como que esse consumidor ele vai receber esse meu conteúdo. Então aqui, quem que vai ser o meu público desse vídeo? Se você tá aqui até agora, é porque você curtiu. Você gostou, você concorda, você se identifica. Tem um quezinho ali que faz sentido, porque senão você não estaria aqui, cara, até agora. Sei lá quanto tempo deve ter dado de rec aqui. Esse é um vídeo já que a minha ideia é não cortar nada mesmo do que eu falei. Tipo, o que eu tô falando aqui vai entrar, que é pra gente ter isso bem natural, sem edição. Vocês vão ver quem eu sou mesmo e essa é a ideia desses vídeos. Ou seja, então eu tô pensando em ter vocês aqui comigo e quem vai estar aqui no meu canal é quem curte esse tipo de conteúdo, sei lá, umas reflexões. Nossa, meu celular não para, eu não consigo ter tempo pra poder parar pra gravar. Perdão. Então essas reflexões elas têm que ser feitas na hora de gravar o conteúdo, porque se vocês estão aqui é porque vocês estão curtindo, eu cheguei em que eu queria. E aí eu sei que você vai clicar aqui embaixo, você vai curtir, você vai se inscrever no canal, você vai ativar o sininho, porque você curtiu e vai ter muito vídeo desse aqui, entendeu? E é pra vocês que eu tô fazendo, tipo assim, eu faço pra mim como uma terapia, sei lá, de eu poder colocar algumas coisas que eu penso pra fora, e é o que eu tô fazendo hoje. Então isso do efeito manada, eu sempre tento falar com todos os meus clientes sobre isso, tipo assim, gente, ó, não é tão simples assim você ganhar seguidor, não é tão simples assim você ter uma curtida, você ter engajamento. Antigamente era muito mais, era diferente o padrão de comportamento das pessoas, né? A gente tinha muito menos conteúdo no nosso feed sendo bombardeado ali de anúncio. Hoje você vê 80% de anúncio e 20% de conteúdo de pessoas que realmente, de conteúdos que você realmente segue ali. O resto é tudo anúncio, gente que paga pra estar lá na sua frente. Então, bom, acho que essa era a conclusão mesmo, gente. Que a gente entenda que na hora da gente criar uma parada, a gente tem que pensar no que faz bem pra gente, mas principalmente em como, já que eu tô pensando em criar um conteúdo pra crescimento, pra divulgar minhas coisas, como que essa pessoa vai receber aquilo, né? E tentar fazer com que a gente use esse efeito Maria vai com as outras, né? Essa vertente do efeito manada a nosso favor. Que, por exemplo, eu descobri essa forma de ocultar o número de curtida, criar um gancho legal e tentar fazer com que bata 100 curtidas o mais rápido possível. Bateu 100 curtidas o mais rápido possível, eu sei que o vídeo vai bem. E ultimamente tem indo bastante, todos os conteúdos que eu tô fazendo lá. E acho que é isso, tipo, entender esse efeito e tentar trazer ao seu favor. Fazer algo que seja mais fácil de ser compartilhável, ou um tipo de conteúdo mais fácil com uma identificação mais fácil, enfim. Tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração e pensar, mas acho que dá pra usar essa parada do efeito manada em tudo, né? No nosso dia a dia aí, nas coisas que a gente produz. E não necessariamente só pra, sei lá, pra você criar um vídeo pro Instagram, pro vídeo pro YouTube, pra tudo, pô. Isso daí você consegue usar pra tudo. Na hora de você criar um produto seu pra vender, se você conseguir fazer com que esse produto seja de fácil identificação, você tem uma chance maior desse produto dar certo. Enfim. Acho que era isso que eu queria falar com vocês hoje. É um formato diferente, eu tô aqui no meu fundo infinito, dentro do estúdio. Vou tentar fazer com que isso se torne mais constante. E quem sabe, né, a gente consegue aí manter um vídeo por semana, pelo menos, que era a minha meta inicial quando eu inaugurei esse canal, mas acabou que nunca consegui tirar isso do papel. Então eu vou dar tchau aqui pra essa câmera. Obrigado, você ficou até aqui. Não deixe de curtir, se inscrever, comenta e por aí vai. Vamos fazer mais conteúdo junto. Sejam bem-vindos. Eu sou o Lucas. Até a próxima.